Olá, meninas, tudo bem com vocês? Bom, vamos começar agora uma sequência de aulas, tá? Essa é a primeira aula da sequência, onde a gente já vai começar a introduzir aqui as aulas de parto, tá? Então, vamos entender algumas coisinhas já, vamos começar a trabalhar essa cabeça, porque agora, gente, de verdade, eu quero que vocês comecem a realmente analisar, a fazer conexões, a entender bem profundamente, para que vocês tenham tranquilidade na hora do trabalho de parto, para que vocês tenham tranquilidade no sentido de, calma aí, deixa eu entender o que está acontecendo com o meu corpo, deixa eu lembrar lá daquela estrutura que a Jennifer falou na aula, que normalmente vai ser o útero, deixa eu lembrar, lembrar daquela estrutura certinha, como é que ela funciona, o que é que está acontecendo agora, né? Para que vocês fiquem tranquilas e seguras para estar no trabalho de parto de vocês, tá? Então, a primeira aula dessa sequência vai ser quando que eu vou entrar em trabalho de parto. Deixa eu compartilhar com vocês a tela. E vamos lá. Deixa eu ocultar isso aqui. Quando eu vou entrar em trabalho de parto? Bom, isso aqui, gente, é importantíssimo a gente entender para que a gente não fique desesperada e acabe indo para uma cesariana, tá? Isso é muito sério, muito sério. Por quê? Porque final de gestação não é fácil, não é fácil mesmo. Eu falo que a gestação ela dura 9 meses e 1 ano, né? Porque final de gestação parece que nunca você vai entrar em trabalho de parto. Você estava até 36 semanas assim, não entra em trabalho de parto, não entra, tem um monte de coisa para resolver, tará. Quando você fala 37, pronto, agora eu posso entrar em trabalho de parto, tá tudo certo, o bebê tá pronto. Não entra em trabalho de parto. Demora. Você fala, meu Deus do céu, essa criança nunca vai nascer. E junto com isso, tem um monte de gente que fica perguntando para vocês. E aí, vai entrar em trabalho de parto? Entrou? Olha, não demora muito não, tá demorando muito. E começa a colocar aquelas caraminholas na cabeça de vocês. Segunda coisa, o desconforto do final da gestação. Ele existe, é real, não é fácil o final da gestação. É bebê grande que pesa, é dor na lombar, é dor lá no periquito, né? Dói mesmo, fica pesado lá embaixo, não tem posição para dormir, comer é difícil. Os enjoos que tinham passado começam a voltar, as azias estão reinando. Final de gestação não é fácil. E isso tudo começa a trazer um estado emocional muito difícil de controlar. Então, a ansiedade fica mil, o estresse fica mil, afinal, você não está dormindo direito, você não está comendo direito, você não está bem direito, sabe? Então, final de gestação não é fácil. E se eu não sei quais são o que é normal, né, o que esperar desse final de gestação, fica muito difícil. E, gente, já vou dizer para vocês, DPP é um trem. O que é DPP? Data provável de parto. É um trem que nós não devíamos falar para ninguém. Que a gente não devia falar para ninguém. Por quê? Menino, você fala assim, ó, meu filho está previsto, da minha DPP é dia 20 de março de 2025. Vamos supor. Menino, vai chegando próximo daquilo, essa criança não nasceu, o povo vai ficando louco e deixando vocês tudo doido. Então, eu sempre falo, DPP é algo que a gente não deveria falar. Ou fala bem mais para frente. Então, para a gente começar, o que eu quero que vocês entendam? Primeiro, até quantas semanas a gente pode ir de gestação? Até 42 semanas, certo? Certo. Quando é considerado que o bebê está pronto para nascer? Pronto para nascer. A partir de 37 semanas, certo? Antes de 37 é considerado um bebê prematuro, tá? Existe o prematuro tardio, que é o bebê que está entre 35 e 36 semanas, e existe o prematuro precoce, tá? Que é antes ainda de 35 semanas. Então, vamos lá. Então, entre 37 e 42 semanas, é considerado o tempo em que esse bebê pode nascer. Gente, isso dá mais de um mês. Tá? Dá mais de um mês. Então, é isso que eu falo para vocês. 40 semanas é só uma data estipulada. Não significa que com 40 semanas você vai parir esse bebê. Você ainda tem 2 semanas para frente. Por isso que eu falo, nunca fale só DPP. Ou se for falar, fala para bem mais
tempo, tá bom? Então, vamos olhar para os dados agora. Entre 10% dos bebês, de 10 um pouco menos até, tá, gente? Nascem com menos de 37 semanas. O que isso quer dizer? Que menos de 10% desses bebês vão nascer prematuros, antes de 37 semanas. Certo? Certo. 70%, escuta isso, 70% desses bebês vão entrar em trabalho de parto, dessa mulher, no caso, né? Vai entrar em trabalho de parto depois de 39 semanas. Certo? E mais de 50% vão passar de 40 semanas. Então, gente, a probabilidade de você passar de 40 semanas é muito grande. Então, eu sempre falo para vocês assim, não fique criando expectativas de que antes de 40 semanas você vai entrar em trabalho de parto. Se entrar, ótimo, perfeito, vai para o seu trabalho de parto, curte ele, tá tudo certo. Mas é muito possível que você vai entrar em trabalho de parto após 40 semanas. Por que estou dizendo isso? Porque para a gente não entrar em desespero. Ai, meu Deus, estou chegando em 40 semanas e nada, estou chegando em 40 semanas e nada. Ei, respira, acalma o coração, tá tudo certo. Muito possivelmente você vai parir após 40 semanas de gestação mesmo. E uma das coisas que eu gosto muito de falar para as minhas gestantes. O hormônio ocitocina, que é o famoso hormônio do trabalho de parto, o hormônio do amor, ele precisa ter um meio favorável para que ele floresça, vamos dizer assim, para que ele brote, para que ele faça os seus efeitos do trabalho de parto. E ele também é diminuído quando a gente tem um pico grande de adrenalina, de cortisol, são hormônios de estresse, onde a gente está muito estressada, ansiosa, sabe? Quando a gente está muito, aumenta o nível de adrenalina e de cortisol. E o que eles fazem com a ocitocina? Desce. Tá? Então, uma das coisas que eu sempre alerto, não adianta a gente ficar desesperada, ansiosa, louca por causa do trabalho de parto. Isso só vai te afastar mais do seu trabalho de parto. Então, por isso que eu falo, nesse final de gestação, busque ficar mais tranquila, busque fazer coisas que te relaxem, busque evitar os comentários, as perguntaiadas, coisas que vão deixar vocês em paranoiada. Lembre, vocês estão estudando para isso. Estude, busque informação robusta, informação verdadeira e pare de dar ouvidos às coisas que não fazem sentido, tá bom? Tomem bastante cuidado com isso, porque essa agitação, essa ansiedade, esse estresse só vai te afastar mais do seu trabalho de parto. E muito possivelmente você vai parir após 40 semanas de gestação. Agora, cheguei em 41 semanas, Jennifer. Porque eu acabei de falar para vocês que a gestação pode ir até 42. Significa que a gente vai chegar em 42 sem fazer nada? Não, não é isso que significa. Agora, o que é que a gente precisa entender? Que a partir de 41 semanas, se eu vou, né, para um parto no SUS, eu preciso me encaminhar para o hospital ou maternidade, onde vocês escolheram, para iniciar uma indução de parto. Não necessariamente, gente, eu cheguei em 41, não entrei em trabalho de parto e tem que ir para uma cesariana. Não, não é isso. Mas sim, você precisa ir para a maternidade ou para o hospital com 41 semanas para começar uma indução de parto. Por quê, Jennifer? Porque a partir de 41 semanas, a gente precisa ter um contato mais diário, né? Vamos dizer assim, de consultas. E muitas vezes o SUS ele não dá isso para gente, não entrega isso para gente. Então é mais seguro a gente ir já para a maternidade, para o hospital e induzir esse trabalho de parto, certo? Então a partir de 41 semanas, se você vai parir no SUS, você já pode dar entrada no hospital para induzir o trabalho de parto, tá? Não é para ir para uma cesariana, para induzir um trabalho de parto. Agora, se eu estou no particular com uma equipe do particular, a partir de 41 semanas é muito possível que ali comece a ser mexido com induções onde você ainda pode estar na sua casa. Então, algumas induções farmacológicas, algumas induções mecânicas,
que são induções que você pode ir lá no consultório fazer e vir para sua casa, tá? A partir de 41 semanas, se você está numa gestação que é saudável, e nem você e nem o seu bebê tem problemas, né? Você já pode começar a induzir, tá bom? Então, tanto pelo SUS, 41 semanas eu vou para o hospital para induzir, quanto por uma equipe particular, tá bom? Com 41 semanas eu vou começar a induzir, mas eu ainda posso ficar em casa, na grande maioria das vezes, pela equipe particular. Agora, é óbvio que a gente vai induzir uma gestação de 41 semanas, tanto pelo SUS quanto pelo particular, de gestações que estão bem, gestação de baixo risco, onde o bebê está bem, a mãe está bem, e que dá para esperar até 41 semanas para induzir. Uma gestação que é uma gestação de alto risco, onde está apresentando algumas coisas fora do habitual, fora do normal, muito possivelmente a gente vai induzir antes dessa data gestacional. Mas aqui, essa aula, a gente está falando sobre gestações de baixo risco, onde a gente não tem problemas, tá bom? Nem a mãe, nem o bebê. Certo para isso? E agora, eu quero falar um pouquinho sobre parir pelo plantão particular ou plantão do SUS, tá bom? Eu sempre trago essa frase aqui, que parir no Brasil é guerra. E é guerra mesmo, gente, não é brincadeira. Por qualquer bobeirinha, por qualquer coisinha, a gente acaba caindo numa cesárea. E se você não deseja uma cesárea e não precisa de uma cesárea, na verdade, você deseja um parto normal e você quer muito um parto normal e tá tudo bem com você e com esse bebê, a gente precisa se munir de conhecimento, tá? Então, eu já começo a trazer aqui para vocês, puxar mesmo vocês aqui para o conhecimento, precisa entender, anotar, anote, revise a aula, porque é isso aqui que vai garantir que você consiga o seu tão sonhado parto normal. Tão sonhado e tão importante para você e para esse bebê, tá? Então, o que a gente precisa entender aqui também? As taxas de cesárea. Isso vai falar muito, tá? Então, a taxa de cesárea no privado, no Brasil, chega a 90%. Em alguns hospitais, até 100%, tá, gente? E a taxa de cesariana no sistema público chega a 55%. Então, gente, é uma discrepância muito grande. Por mais que, às vezes, a gente tenha uma visão muito torta do SUS, né? Que, ai, meu Deus, não é prestado uma boa assistência, que tem coisas violentas, enfim, né? Ainda assim, o Sistema Único de Saúde, o nosso sistema SUS, né? Ele tem uma taxa menor de cesariana. Tem uma taxa maior de parto normal, sim. Não estou dizendo aqui de partos bons, respeitosos e humanizados. Não, estou dizendo de parto normal, de um via de nascimento vaginal. Ele tem uma taxa maior. Quanto no privado, no sistema privado, tá bom? No plantão do sistema privado, a gente já tem uma taxa maiorzíssima de cesariana, que é quase assim, certeza, quase, né, que certeza que se você vai para um plantão do particular, você vai acabar numa cesariana, se você não tiver conhecimento, tá bom? E no Sistema Único de Saúde é mais fácil de você conseguir o seu parto normal. Jennifer, você está falando isso para eu ir parir no SUS, dizendo que eu tenho plano de saúde? Não, eu estou trazendo as considerações reais aqui para vocês de dados que nós temos, tá bom? Agora, se você vai decidir ir para o SUS ou permanecer no seu plano de saúde, no plantão do seu sistema privado, é com você, mas as taxas são essas. E o que eu mais quero bater aqui na tecla com vocês, conhecimento. É isso que vai fazer tanto você no SUS quanto você na rede privada, e até com uma equipe, tá? Porque não significa, eu sempre falo, não significa que eu tenho uma equipe que vai ser tudo mil maravilhas, tá, gente? A gente tem muito relato de parto de pessoas que tiveram condições financeiras, fecharam a equipe, e infelizmente essa equipe não trabalhou da forma como deveria trabalhar. Então, o que é que vai fazer com que você aumente os riscos, ou aumente as chances, os riscos não, as chances de conseguir
um parto, um nascimento, independente de ser por via vaginal ou uma cesariana, mas o que a gente quer aqui é um nascimento respeitoso, um nascimento seguro, uma experiência boa, onde você seja respeitada, onde você seja ouvida, onde você seja a protagonista da sua história. Como é que eu consigo alcançar tudo isso? Tendo conhecimento. Por isso que eu estou finalizando essa aula aqui, que essa aula é curta, mas é sobre. É isso que eu queria trazer para vocês hoje. Finalizando essa aula, batendo na tecla, conhecimento, tá, gente? Então, assim, prestem muita atenção nas aulas que estão por vir, tá? Analisem muito bem, anotem muito bem, prestem muita atenção. Se precisar, reassista cada aula novamente, tá bom? Então, é isso que eu tinha para vocês hoje. Vou finalizar a aula. Eu espero que vocês tenham entendido, que vocês tenham anotado. E segurem aí a DPP de vocês. Não falem para ninguém, não. Evite falar, para que a gente consiga chegar até o final dessa gestação e você viver o seu trabalho de parto tão sonhado, viu? Um beijo e até a próxima aula.